Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Nós gostaríamos de proclamar este lugar um santuário. Existe muita atividade ao seu redor nessa experiência que vocês chamam de cruzeiro. Voltem-se para dentro conosco por um momento. Vocês já começaram a sentir a família? Começaram a compreender que os humanos que se sentam próximos a vocês, não importa de onde sejam no planeta, que têm algo em comum com vocês? Há muito tempo, todos os que estão nesta sala se reuniram de certa forma. De uma forma que vocês não podem sequer conceber, onde o tempo não existe. Não é interessante se considerar sessões de planejamento ocorrendo antes de chegarem aqui? Isso não faz sentido no tempo linear, não é? Mas qual de vocês poderia considerar uma sessão de planejamento para o que já aconteceu? Isso enlouquece o seu cérebro? Eu posso entender por quê. Portanto, vamos manter isto simples. Quantos de vocês compreendem que existem sessões de planejamento para sua próxima encarnação acontecendo agora mesmo? Vocês poderiam responder: espere um minuto, Cryon. Eu não fiz essa escolha ainda. Eu realmente não estou certo se voltarei para cá. Nós não deveríamos colocar o carro na frente dos bois. É mesmo? Como sabem disso? Como sabem que não estão em uma sessão de planejamento contínua, permanentemente? Aqui, a livre escolha é rei. Mas vocês são tão lineares que sempre pensam que Deus é linear também. Mas o fato é que a parte de Deus que vocês são está no tempo do agora. Será que vocês sentem que seu trabalho na Terra já terminou? Isso significa que estão assumindo que sabem qual é o seu trabalho. Vejam, sentir-se completo é muito diferente de estar cansado. Estar cansado é um atributo humano muito linear. Estar finalizado na Terra é um atributo muito espiritual. A maioria de vocês que está lendo e escutando isto definitivamente irá voltar. Portanto, e se este planejamento de livre escolha for escolha momento a momento, ao invés de livre escolha antecipada? Vocês ainda estão confusos? Deixe-me dar-lhes este exemplo. No agora, todas as coisas são conhecidas como potenciais. No entanto, os potenciais também são vistos como tudo sendo manifesto ao mesmo tempo. Isso não é algo que possam compreender facilmente. Vocês podem conceber um círculo de influências, talvez como o interior de um grande balão, onde se sentam exatamente no meio? Ao seu redor, na superfície do interior do balão, vocês podem ver todos os potenciais de todas as coisas que já foram, que são e que poderão ser. Realmente, os potenciais do passado também estão lá. E quando dizemos potenciais do passado, não há erro algum. Pois o que é o passado, senão uma ilusão que lhes dá uma percepção de onde estão no presente? Além disso, o motivo de se estar em um círculo é que tudo se combina continuamente em todos os pontos, nunca tendo um fim, sem nenhum ponto de origem ou de término. Cryon, o passado não é uma ilusão, ele aconteceu. Vocês poderiam dizer isso. E nós dizemos isto. Quando o passado aconteceu, onde vocês estavam? A resposta é que vocês estavam no mesmo lugar que estão agora. Só existe um único instante na verdadeira realidade, aquele no qual seus olhos se movem entre essas palavras agora mesmo. Para vocês, as palavras que acabaram de ler na linha acima não são sua realidade, elas são passado. As palavras no próximo parágrafo também não são, já que elas são o futuro. Mas ambas existem, não existem? A verdade é esta: sua verdadeira realidade são todas as palavras que acabou de ler, as que estão lendo agora e aquelas que virão. Se assim é, então todas elas são iguais em sua experiência de leitura, mas as palavras, algumas sentenças atrás, apenas ajudaram a prepará-los para aquelas que estão lendo agora e as palavras que estão prestes a ler. É um círculo de lógica que está fora do tempo linear. Portanto, mesmo que algo tenha realmente acontecido em seu círculo de realidade, ele ainda está ativo em sua influência de controle, em como vocês se sentem sobre ele e o que fazem sobre ele baseado em seu sentimento. Portanto, é tudo parte de sua cocriação. O passado não está cimentado em algum lugar. Ao contrário, é um setup que os traz para onde vocês estão e ainda é parte da experiência do agora. Quando vocês mudam o seu agora, também mudam o seu setup, o passado. Por exemplo,
Vamos dizer que acabaram de ler algo chocante e que os incomoda nas palavras acima. Isto não pode ser desfeito. Aconteceu. Vocês realmente leram as palavras. A leitura das palavras é o verdadeiro passado linear. Mais tarde, nos parágrafos ainda por vir, existe uma afirmação que lhes diz o que realmente aconteceu com relação à informação que os perturbou e então vocês relaxam. Oh, agora compreendo. E depois sorriem. Não é mais algo que os perturba, portanto, vocês acabaram de mudar o passado. O fato de terem lido as palavras não mudou, mas a sua atitude sobre elas agora mudou. Esta é uma metáfora linear extremamente pobre para um conceito interdimensional, mas é o melhor que podemos fazer para ajudar-lhes a compreender que toda a sua realidade pode ser mudada a hora que desejarem. Querida família, todos nós continuamos sentados neste balão, dando uma olhada nos potenciais. Todos nós, incluindo o seu grupo de suporte. O que vocês não compreendem é que uma porção de vocês ainda está lá conosco. Nós somos mais próximos do que irmãos e irmãs. Nós estamos em amor um com o outro, conectados um com o outro de uma forma que apenas Deus pode compreender. Onde estão vocês realmente? Que parte da mestria vocês estão recebendo, queridos seres humanos? Vocês compreendem que apenas uma parte de vocês está no planeta fazendo o trabalho? As outras partes ainda estão na bolha, com todo o resto de vocês co-criando, planejando e implementando as instruções da energia do chefe, a parte de vocês que caminha na Terra em dualidade. Aqui está um postulado, uma regra espiritual. Não existe nenhum outro ser humano no planeta que possa afetar a sua verdade ou o seu caminho espiritual, a menos que vocês permitam. Para alguns, estes são momentos difíceis. Anos atrás dissemos que era o início de um período em que muitos vão lhes mostrar seus seres verdadeiros. Nós dissemos que eles sairiam de cima do muro e não poderiam mais ser capazes de esconder o que realmente pensam e sentem. Poderia haver novas alianças surgindo e muitas seriam quebradas. Tudo isto seria apropriado porque a energia está se dividindo e a polaridade está começando a se mostrar. Nós lhes dissemos que isto poderia acontecer com os negócios, a política, com os governos, religiões e nas vidas pessoais. A maior parte disso seria devido à integridade, algo que está começando a se mostrar em uma equação da realidade de uma nova consciência humana. O que estamos querendo dizer é que não será mais fácil ser neutro com relação à energia de sua realidade. E a questão é, o que farei com um anjo em meu interior? Estou sentindo coisas sobre o que é verdade e o que não é, as quais nunca senti antes. Estou começando a ver a insignificância em muitas das coisas que estou fazendo. Estou começando a sentir que a integridade em todas as coisas é o atributo mais importante na vida. Estou começando a esperá-la nos outros. Eu preciso decidir se esta é uma nova realidade para mim ou não. E se é, o que eu faço com isto? Aqueles que negarem o que está acontecendo estarão negando a si mesmos. Será óbvio, à medida que suas vidas reagem dramaticamente a esta nova energia na Terra. Aqueles que sempre permitiram que seu carisma fosse sua fonte de sustento irão de repente perder amigos. Não funcionará mais. Aqueles que sempre foram sortudos na vida também encontrarão reversos no paradigma que esperavam. Em ambos os casos, terão que examinar quem são para poderem prosseguir. Aqueles que desejam esperar para fazer sua escolha, pensando se isto é real, terão momentos difíceis ao tomarem qualquer tipo de decisão. Ainda que tenhamos lhes dito que Deus trabalha lentamente e que vocês têm muito tempo para realizar isto e aquilo, este é um assunto que está à mão, até mesmo nesta sala, até mesmo enquanto vocês leem e ouvem esta mensagem. Vocês não estão sozinhos nisso tudo. Vocês perceberam que os governos estão precisando lutar com a mesma coisa? E também as corporações? Da mesma forma, as religiões organizadas na Terra? Está tudo ao seu redor e em algum ponto vocês precisarão perceber e atar os nós, como diz uma frase popular em sua cultura, enquanto descreve um humano reconhecendo uma situação. Alguns estão perguntando, o que farei com essa questão? Se é verdade que vocês são eternos, que estão aqui apenas por um curto período, se escondendo na dualidade, então o verdadeiro teste é descobrir se isto é realmente assim. Esse é um bom começo. Infelizmente, não haverá prova empírica para vocês, assim como ela existe na ciência 4D com outras questões da física. Ao contrário, haverá prova interdimensional em todo o seu redor. Vocês permitirão que suas células falem com vocês sobre isso? Elas sabem. Vocês deixarão o seu ser emocional se casar com o seu ser intelectual, dando-lhes respostas?
Isso requer que vocês deixem os velhos paradigmas e perguntem a Deus: por favor, diga-me o que eu deveria saber. Depois, dentro da livre escolha, cabe a vocês decidirem se qualquer uma dessas coisas é um fato espiritual ou não. Então, continuaremos com o ensinamento das percepções de mestria. Há 2 dias, nós lhes demos 7 atributos e atitudes dos que estão em mestria. Apenas o ser humano pode olhar para essas coisas e relatá-las, não o espírito. Portanto, apenas reportamos o que os humanos estão dizendo e fazendo. Isto honra o processo de mestria humana. A ascensão humana é desta forma. É um atributo humano, único no universo e que apenas pode ser alcançado na dualidade. Vocês podem dizer: é fácil ser um anjo, é difícil ser humano. Sim, é assim que vemos também, e é por isso que nós lavamos os seus pés. Existem alguns de vocês aqui que têm linhagens inteiramente diferentes de outros. Pensem em seus pais de origem. Pensem nos países que estão representados na sala e pelos leitores. Pensem sobre o que os seus países passaram em sua história. Pensem sobre o que o trouxe até aqui, onde estão lendo ou ouvindo, e o que estão fazendo na vida agora mesmo. Agora, multipliquem a complexidade em tudo isso por 10.000 vezes. Esta é sua linhagem espiritual. Deixe-me dar-lhes algo realmente grande para pensar a respeito. É possível que tenham feito isto antes em outras terras? Será possível que esta seja mais uma vez em um projeto de 4 bilhões de anos? Anjos, a resposta pode chocar vocês. Aqui estão mais alguns atributos da mestria, mais esotéricos talvez, mas em alguns casos mais aterrados. Fazemos a pergunta: o que o mestre pensa sobre estas coisas? Enquanto o ser humano, mestre, em status de ascensão, olha para essas coisas, o que ele diz? O que ele diz e pensa? E assim, através dos olhos do mestre humano, nós lhes daremos mais coisas para ponderar. O motivo? Isto os ajuda a ver adiante e a entender mais sobre como são os mestres da Terra e o que estão começando a ser os ensinamentos, mostrando-lhes o que vocês também podem se tornar. Pensem nisso por um momento. Depois, celebrem a nova energia ao seu redor. Qual é a atitude do mestre com relação ao ego? Vocês escutaram isso por toda a sua vida sobre a supressão do ego para que sua própria espiritualidade crescesse. Então, o que é o ego? O que é um comportamento egoísta e o que não é? O que é apropriado e o que não é? Existem muitos ensinamentos conflitantes com relação a isso. Talvez vocês tenham sentido algumas coisas em sua vida, algumas reações a desafios ou a situações que surgiram e então se perguntaram: isto é ego ou não? Pode um mestre ter ego? Vamos esclarecer isso. Existe uma grande diferença entre ego e assumir a própria verdade. Ego é vaidade. Assumir a própria verdade é uma energia carregada de paixão espiritual. Deixe-nos dar-lhes um exemplo. Se vocês estão de posse de uma verdade que lhes foi dada em toda a propriedade, uma verdade que sentem ser divina, e alguém pisa sobre ela ou diz que a verdade dele é superior à sua, vocês poderiam reagir. Outras pessoas ao seu redor poderão dizer que vocês estão com o ego inflamado. Presumem que a sua reação é fruto de vaidade. Mas mestres não fazem assim. Eles pesam todas as coisas apropriadamente e reagem não com uma atitude egóica, mas com a autoridade de quem assumiu a sua verdade. Eles sabem o que é verdadeiro para eles e também que não há nenhum outro ser humano sobre a Terra que possa tocar a sua verdade. O mestre realmente não tem mais botões de ego. Muitas vezes a atitude mais apropriada é não fazer absolutamente nada. E outras vezes apenas expressar um sorriso de reconhecimento. Isto é o que foi conhecido como virar a outra face. Esta frase nunca se tratou de uma pessoa permitir ser agredida repetidamente em nome de Deus, rolando pelo chão sujo, sem se levantar em prol da verdade. Ao contrário, significou saber ao que era importante reagir e ao que não era. Vocês podem ficar parados de pé durante todo o dia com a humanidade gritando para vocês, sem que isto nunca mude a sua verdade. Portanto, de quem é o problema? Isto é óbvio. O problema é dos que estão gritando e não seu. São eles que estão aborrecidos. Nessa situação, se existe alguma coisa a ser dita, o mestre diria: sinto muito que esteja tendo um dia tão ruim. O que eu posso fazer por você? Vocês compreendem isso? Virar a outra face é uma afirmação relacionada com se ter a sabedoria sobre a energia que está diante de si. Não é um convite para suportar o abuso. Assumir a sua verdade é diferente.
Quando um humano com uma baixa vibração vem até você e de alguma forma viola aquilo no que você acredita, ou viola a sua santidade, vocês poderiam agir. Se fizerem dessa forma, esta é a ação da integridade de se assumir a sua própria verdade. Ao invés de raiva, existe desapontamento. Ao invés de vaidade, existe autoafirmação. Portanto, quando virem mestres trabalhadores da luz se autoafirmando, não confundam isto com ego. Olhem para eles e para o que estão fazendo. Trabalhadores da luz não defendem suas posições. Eles não precisam. Trabalhadores da luz deixam a energia passar, evidentemente virando a outra face, quando souberem que sua verdade permanece de pé por si mesma e que nada do que o outro estiver dizendo pode tocá-la. A verdade procura o seu nível mais elevado. Algumas dessas coisas são difíceis de serem explicadas, mas observem a mestra quando ela precisa afirmar a verdade. Observem o amor trabalhando, mesmo aquilo que ela tem para a pessoa que a atacou. Vocês podem fazer isso? Quando pessoas os traem de forma que apenas vocês sabem, qual é sua reação inicial? Vocês assumirão sua verdade? Se vocês estão assumindo a sua verdade, não existe ego. Vocês darão um passo atrás e compreenderão, sabendo que que os feriu no passado é simplesmente afastado com amor. Vocês podem amar o traidor? Sim, vocês podem. Este é um lugar de aprendizado fora da caixa da natureza humana, não é? É disso que se trata a ascensão, meus queridos seres humanos. Antes de deixarmos esse assunto, preciso perguntar-lhes isso. No passado, vocês podem ter reagido diferentemente aos desafios. Agora, sua reação é muito mais equilibrada. Portanto, o passado mudou, o presente e o futuro. A resposta, todos eles mudaram. Aqui está um atributo comum sobre o qual já discutimos antes: competição. Vocês podem pensar que competição é algo que só existe na estrutura econômica do mundo ocidental. Não é. Vocês não competem por energias? Vocês não competem por favores? Frequentemente vocês não competem por recursos? Vamos pegar um dos mais importantes e que é um atributo humano comum: competição por energia e favor. Vocês desejam ser queridos, não é? Vocês desejam ser importantes, não em um sentido egóico, mas importantes em um sentido planetário. Vocês desejam ser uma parte importante de tudo isso e fazer a sua parte. Mas no paradigma de sua cultura, geralmente existe o sentimento de que é necessário se lidar com a expectativa de ser alguém importante. Seria impossível para todos vocês serem importantes. Em sua realidade, precisa haver aqueles que são importantes e aqueles que não são. Apenas uma pessoa vence a corrida. Existe uma restrição nos favores sendo oferecidos e nem todos recebem. Agora, observem a tolice em tudo isso. Cada um de vocês é um ser espiritual eterno, uma velha alma que tem se expressado na forma humana muitas vezes e a quem está sendo pedido para mudar a realidade da própria Terra. Todos vocês são conhecidos por Deus porque vocês são Deus. No entanto, faz parte da natureza humana ver a sua realidade diferentemente e competir pelas coisas, não é mesmo? Deixe-me lhes dizer o que o Mestre faz. Em um grupo de seres humanos dentro do mesmo ambiente, onde nenhum deles conhece um ao outro e todos tentam passar por cima uns dos outros com conversas importantes e interessantes, o Mestre se aproxima e apenas ouve. Enquanto absorve as histórias dos outros, às vezes sente a alegria em suas celebrações e em seu senso de humor. Às vezes, escuta os problemas dos outros e sente suas frustrações. O Mestre absorve tudo isto de uma maneira nunca vista antes. A energia do momento não se adere à sua pessoa. Ao contrário, ela vai para uma dimensão onde é refletida. Alguns podem até mesmo ver a energia. Se neste momento vocês fossem um destes, poderiam perceber que a energia do Mestre é uma energia que reflete a cura. O meu parceiro, que é o Lee Carroll, está defendendo a informação de que a consciência humana muda a energia e até mesmo a matéria. Constantemente ele consulta sua ciência em 3 dimensões para validar tudo isto, o que finalmente está acontecendo. Agora, muitos de vocês podem compreender melhor como o Mestre focaliza esta reflexão de forma curativa, uma reflexão que se torna disponível para aqueles que estão na sala. A própria presença do Mestre tende a mudar até mesmo o contar das histórias. Como percebem, existe uma excessiva expectativa para se ser importante. Então eles perguntam: neste cenário, quem é a pessoa importante? Aquele que está sobre o palco capturando a atenção das pessoas ao seu redor ou aquele que está sentado sabiamente, refletindo a energia, que faz o melhor para ajudar tanto os que contam as histórias quanto as que as escutam?
O mestre compreende isso. E o convite é para vocês também. O mestre não força a energia sobre nenhum ser humano. Ele simplesmente a coloca na sala para que todos aqueles que sintam a ressonância possam escolher. Alguns irão absorvê-la e outros irão rejeitá-la. Isto é livre escolha. Quando se chega a uma sala onde existe água para se beber, alguns irão partilhá-la e outros não. Isto tem a ver com a sua própria sede e a propriedade daquilo que vocês necessitam. Mas a água não fica indignada se vocês não a beberem, fica? Ela não segue até sua casa exigindo que vocês a provem. Não, ela apenas permanece lá, como alimento para aqueles que a desejarem. É assim que acontece, mesmo quando a água é a água da vida. Então talvez vocês aplicassem a palavra competição para a sua estrutura econômica? Eu lhes direi isso. É tolice vocês pensarem que precisam agarrar uma certa parte de uma fatia de mercado. Já existe bastante disso para se lidar. Frequentemente, vocês nem mesmo compreendem os princípios da sua própria economia. Vocês se limitam. Quando focalizam em uma coisa e dizem, eu preciso que isto ou aquilo aconteça para que tenha um sucesso, escondida atrás da esquina está uma estrutura de sucesso totalmente diferente que vocês sequer consideraram. Uma estrutura econômica perfeitamente equilibrada é uma estrutura onde todos vencem. Nesta corrida, todos podem vencer. Aqueles que pagaram, recebem e amam aquilo que compraram. Aqueles que ofereceram um produto ou serviço foram compensados apropriadamente e amam aquilo que venderam. Entre estes cenários, existem aqueles que lutam com o processo sem nunca compreenderem ou saberem que existe divindade, até mesmo na competição. Portanto, dizemos isto. Competidores, vocês podem abençoar aqueles que estão competindo com vocês? Se puderem, vocês têm um dos atributos do mestre. Vocês podem relaxar e se despreocuparem, sabendo que todas as coisas se juntarão e a verdade procurará seu nível mais elevado quando vocês trabalharem com integridade. Vocês sentem que aquele que vence uma corrida linear automaticamente torna todo o resto perdedor? Ou, como o mestre, você compreende que aqueles que participam da corrida são todos vencedores interdimensionais. Como pode ser isto? É porque o mestre vê toda a cena, os potenciais dos vencedores da próxima corrida e as energias da própria corrida. O mestre pode ir a uma festa e jamais dizer uma palavra, jamais se tornar importante. No entanto, sai de lá abençoado, muito além da sua compreensão. Para vocês é muito difícil compreender tudo isso em um mundo competitivo. Na próxima vez que se aproximarem de um grupo de pessoas e se sentirem muito pequenos, talvez sintam necessidade de falar e ser importantes. Ao invés disso, parem por um momento. Compreendam que a sua própria presença capacita as pessoas que ali estão. Sorriam, sintam a sua própria divindade e pensem: eu simplesmente ficarei em silêncio e escutarei. Absorverei as alegrias daqueles que têm a dizer. Serei um ser humano melhor ao escutar as experiências deles, mesmo que não conte nenhuma das minhas. O mestre sabe sobre isso. É parte de um novo paradigma, sabedoria silenciosa. Por último, o condutor, o catalisador desta nova compreensão da competitividade é a integridade. A palavra bons negócios e integridade estão em conflito em sua mente? Elas costumavam estar. Observem a mudança disso na Terra. Poderá chegar um dia em que o lucro será delegado aos acionistas baseado no fator de integridade de uma estrutura corporativa. Isto é tão novo que a maioria de vocês nem sequer concebe tal situação. Acreditem em mim, está na estrutura potencial, naquela bolha do agora. Vocês acham isso impressionante? Esperem até ver o que pode acontecer na política. Vocês podem imaginar uma situação política onde a integridade do que se faz e do que não se faz dentro da campanha eleitoral realmente possa auxiliar a eleger o candidato? Uma fantasia? Observe. O que o mestre nessa nova energia pensa sobre a Terra? Existe muita coisa acontecendo agora mesmo e o mestre sabe disso. O mestre compreende que a Terra está se tornando viva. Interdimensionalmente, a Terra está despertando. Nunca houve um melhor momento na história da humanidade para se curar a Terra do que agora. Se vocês vivem em uma terra, em um país, onde tem havido guerra após guerra, vocês vivem em uma energia composta de camadas. É uma terra ferida. No entanto, mesmo com todos os desafios do planeta ao seu redor, nunca houve um momento como este, quando vocês podem limpá-la. O mestre sabe disso, mas vocês não. Escutem, tudo que vocês fazem por outro ser humano
limpa a terra debaixo de seus pés. Feridas no caldeirão da experiência humana, que aparentemente não poderiam ser limpas, guerra após guerra, podem ser limpas agora. É parte do motivo de estarem aqui para ouvir e ler estas mensagens. Mas vocês sabiam disso, não é? Não faz muito tempo em que nós nos sentamos com vocês e dissemos que haveria aqueles que sairiam de dentro da Terra interdimensionalmente. Eles colocarão suas próprias energias em vocês, se assim permitirem. Talvez possam chamar a isso de uma parceria de energia. Todos eles têm esperado pela dispensação do 8, se referindo ao número 8 como sendo a energia da nova dispensação, quando a energia cristalina começará a aparecer no planeta de maneira grandiosa. Há apenas alguns meses dissemos que existem aqueles que vivem ao redor do Monte Shasta e que agora estão livres para partir. Muitos deles mantiveram e ancoraram a energia sem nem mesmo saberem disso e ajudaram a preservar uma área conservando-a espiritualmente pura. Em seus próprios termos, isso significa ancorar e manter o lugar protegido do desenvolvimento de grandes hotéis. Como sabem, este é um dos poucos lugares onde isso acontece. Deem uma olhada nos outros portais e vórtices que são conhecidos por possuir atributos espirituais no planeta e vocês encontrarão hotéis, campos de golfe e quadras de tênis. Não no Monte Shasta. Isso não foi um acaso, e nós dissemos que estes humanos foram os guardiões daquela terra. Agora, lhes daremos mais informações sobre eles. Muitos deles, eremitas. Muitos deles, pessoas difíceis de se lidar. Como veem, a maioria deles faz parte da energia vital da rede cristalina. Portanto, não se admira de serem desta forma. O Mestre só sabe sobre a Terra e sobre as mudanças que estão acontecendo. Ele também sabe sobre as cidades de energia vital interdimensionais que estão se abrindo agora mesmo e derramando-se sobre a consciência humana. Há 2 dias nós mencionamos a energia do dragão. Pensem sobre essa palavra como significando energia real, da realeza. Pensem sobre os mestres que possuem a energia do dragão como pertencendo à realeza espiritual da Terra. Eles são interdimensionais, os reis e as rainhas que criaram o próprio pó da Terra, de maneira que pudesse ser compatível com a humanidade. Vocês podem agradecer a eles, pois quando se moveram para a dispensação do 8, a Terra estava pronta para vocês. Mas a grande informação é que do interior do pó da Terra, mais energia rainha está emergindo para ajudar no equilíbrio do planeta. Esta é uma função cristalina e parte da reescrita sobre a qual temos falado por quase 1 ano. É hora de equilibrar as energias feminina e masculina do planeta. Números 4 e 5 vêm juntos. Isso é difícil de se descrever, já que são interativos. Número 4 é o fluxo de energia e número 5 é cocriação. Como o mestre vê isso? Hoje, em uma dispensação de energia do 8, faremos uma breve revisão e depois nós lhes daremos outra metáfora. Para muitas das pessoas com mentalidade espiritual, houve um tempo em uma velha energia em que a cocriação era feita da seguinte forma: podia-se meditar e pedir as respostas a Deus. Podia-se perguntar repetidamente. Depois, ia-se para alguns lugares, certos portais, e coletava-se a energia onde se pudesse. Uma vez que isso era realizado, poderia-se receber energia e informações, armazenando-as até o momento apropriado, agindo-se em seguida sobre elas. Tudo isso criou uma situação onde a meditação se apresentava muito diferente do que é agora, onde o fluxo real de energia dos seres humanos para propósitos de cocriação era muito diferente. Nós chamamos a isso de um método de coleta. Vocês fizeram o melhor que podiam para coletar as energias necessárias para a tarefa que tinham. Nesta energia mais antiga, a dualidade era tão forte que vocês realmente precisavam pensar sobre tudo isso como se fosse um armazém. Precisavam sair para conseguir a energia. Fosse sentado no chão em posição de lótus ou em algum lugar específico no planeta, vocês precisavam ir atrás da energia e coletá-la. Vocês não se sentiam preenchidos nem de posse das respostas até que fizessem estas coisas. Queridos seres humanos, isto é o que muitos de vocês fizeram por todas as suas vidas. Deixe-me dizer-lhes o que o mestre pensa, e para isto usaremos uma metáfora. Neste grande navio, na cozinha do cruzeiro, existem pelo menos 2 seres humanos cujo trabalho é encontrar a magia em um bloco de gelo. Talvez tenham visto seus trabalhos manuais. Eles estão nos grandes restaurantes, um processo que os humanos adoram celebrar.
são as esculturas de gelo presentes nas salas de jantar. Deixe-me lhes dizer o que o escultor vê. O bloco de gelo pesa centenas de quilos e provavelmente é difícil de se entregar e de se lidar. Aquele mestre da arquitetura, o escultor, mais do que uma tarefa difícil à sua frente, vê a obra de arte completa, já finalizada e escondida no gelo. Ela é delicada e bela. O trabalho dele é talhar as partes que não pertencem à escultura. Para vocês, este objeto pode ser um pesado bloco de gelo, algo que provavelmente gostariam de ver fora do seu caminho antes que se derretesse sobre o chão. Para ele, já é um trabalho de arte completa. Então, ele começa e cuidadosamente talha e retira tudo o que não é uma escultura. Percebem que ele está criando através da subtração? Isto pode lhes parecer contraintuitivo. Como pode se manifestar algo através da retirada de algo mais? A nova energia é exatamente assim. Vocês andam para lá e para cá e pensam que as coisas são comuns. No entanto, escondidos no comum estão os milagres da cocriação. O que vocês precisam aprender a fazer é talhar e retirar as coisas que não pertencem à escultura. E como podem fazer isso? A resposta é esta. Vocês se sintonizam com a escultura. Vocês se sintonizam com a sua cocriação. Vocês a veem e a visualizam como já tendo sido realizada. Observam as energias não apropriadas, assim como as partes de gelo que não pertencem à escultura, e as retiram. Em suas meditações, ao invés de pedir por respostas, peçam por equilíbrio. Isso lhes permitirá ver as partes não apropriadas para que depois sejam talhadas. Ao invés de pedir a Deus para ser o escultor da sua realidade, vocês mesmos estão se tornando o escultor e sendo treinados assim como o artista. Se há dificuldades em sua vida agora mesmo, as quais não pode compreender, peça por insights. Vocês estão recebendo o presente de ver o inapropriado. Para alguns, isso significa que há desafios. O que farão com isto? Muitos, ao invés de talhar e retirar as partes que não interessam, na verdade, mergulham nelas. Como sabem, esta é a livre escolha. Ao invés de ver o que é apropriado e o que não é, o humano da velha energia vê tudo isso como algo que precisa permanecer e com o qual precisa lidar. Aparentemente, é a sua própria realidade e, portanto, é eterna e imutável. O mestre vê a vida como sendo perfeita e cria o que deseja, decidindo constantemente qual energia precisa ser removida. Algumas vezes, isso é realizado com a mente, outras com uma ação real. O mestre faz isso com ambas. Portanto, o mestre caminha em um lugar perfeito, mesmo com crianças morrendo ao seu redor, crimes acontecendo e pessoas que se machucam. O sofrimento, a raiva, o drama ou mesmo o desequilíbrio de outros seres humanos nunca mudam a verdade. A escultura perfeita dentro da realidade do mestre. O segredo para a sua cocriação é a sintonia com o coro. Nós já demos essa metáfora antes. A escultura canta para vocês dentro daquele grande bloco de gelo chamado realidade e diz: eu estou aqui, venha me pegar. Quanto mais se aproximam dessa realidade e quanto mais removem o que é inapropriado em suas vidas, mais clara é a melodia que podem ouvir e mais perfeita a escultura. Então, quando finalmente começam a cantar a mesma melodia, que a perfeição no interior da escultura está cantando, vocês têm a manifestação. A chave é escutar. Vocês iniciam este processo clamando pela integridade. O número 6 é a energia vital. Agora, iremos dar-lhes informações que nunca lhes demos desta forma anteriormente. Existe algo novo acontecendo com a sua biologia. O mestre vê uma nova energia vital. Há muitas coisas a se dizer com relação a isso. Vocês estão tendo problemas de relacionamento? Talvez estejam acontecendo disputas de irmão contra irmão, irmã contra irmã, marido contra esposa. Talvez seja entre pai e mãe, mãe e filha, amigo e amiga. E com relação ao seu trabalho? Toda vez que um ser humano divino, especialmente os que vibram em um nível mais elevado, realizam uma conexão de amor, uma parceria com outro ser humano, uma terceira energia que possui atributo dos dois é criada. Se quiserem, essa terceira energia criada pode ser vista como uma entidade. Vocês podem até mesmo dar a ela um nome. Ela está lá esperando ser alimentada. A entidade tem os atributos de uma criança humana, devendo ser tratada gentilmente e considerada preciosa. Ouçam, maridos e esposas, cuidem dela gentilmente.
pois ela é preciosa. O que dirão à criança? Irão nutri-la ou ignorá-la? Quando começam a trabalhar naquela terceira energia, que é a criança, uma nova energia vital flui entre vocês como nunca aconteceu antes. É um atributo oculto, no entanto, vocês sempre souberam sobre ele. Todas as parcerias se beneficiarão desta nova consciência. A mais, biologicamente, existe um novo tipo de energia vital disponível, especialmente para aqueles que vibram de maneira mais elevada. Já é hora de despertar algo que tem estado aí durante todo o tempo. Algo que vocês têm tratado com desinteresse por éons. Chamaremos a isto ao despertar da inteligência celular. A estrutura celular do corpo humano é projetada para se conectar com a força vital da Terra. Pensem nos momentos em que utilizaram coisas como a cinesiologia, por exemplo. Vocês alguma vez já se perguntaram como pode o corpo humano saber mais do que vocês? As células sabem de coisas que vocês não sabem. Isto faz sentido? E se vocês pudessem construir uma ponte entre o que o corpo sabe e o que sua mente consciente sabe? Já se perguntaram como a homeopatia funciona? Quando uma tintura de uma substância com menos de uma parte de 1 milhão é ingerida por seu corpo, como podem as células vê-la quando os modernos equipamentos de análise médica não podem nem mesmo detectá-la? A verdade, o corpo humano reconhece a intenção da substância. Vocês têm trabalhado com isso por mais de 200 anos, no entanto, ainda é incompreendido. A cura ocorre e a informação sobre a intenção do criador do remédio é passada para a estrutura celular. Não seria maravilhoso construir uma ponte entre a sua mente consciente e a parte da sua estrutura celular que é um mestre em química? Vocês já usaram um pêndulo? Já se perguntaram como os músculos em sua mão responderam, independentemente do seu controle, para dar uma resposta de sim ou não a respeito de sua saúde ou da energia ao seu redor? É inteligência celular, e já é tempo de começarem a se fundir com ela. Já é tempo de um casamento entre o intelecto, a intuição e a inteligência celular. O mestre sabe o que o seu cotovelo está fazendo. O mestre tem um encontro com as suas células todos os dias e pode dizer como seu dedo do pé está se sentindo espiritualmente. O corpo é um. O mestre não vive em sua cabeça, mas ao contrário, vive como uma entidade unificada, desde a cabeça até os dedos do pé. Ele vê seu corpo como uma única célula inteligente. O mestre sabe o que é bom para ele biologicamente e o que não é, mesmo sem o teste muscular. O mestre tem uma aliança com a inteligência interior, um atributo do DNA que sempre esteve aí. Vocês já ouviram a frase despertar do DNA? Isto é parcialmente do que tudo isso se trata. E ainda tem mais. Apoptose é um termo biológico utilizado para se descrever um sistema celular humano projetado para diagnosticar coisas que não são apropriadas ao corpo e depois se autodestruir. Bem, isso não funciona muito bem, não é? Onde está isto quando se trata do câncer? Onde está isso quando se trata da AIDS? E a tuberculose? Poderia-se continuar nomeando as doenças que enganam este processo natural do corpo por muito tempo. Ele não funciona muito bem, não é? Também está disponível uma nova energia vital que mudará isto. Uma energia vital disponível para vocês que permite o despertar da estrutura celular e o aumento de sua inteligência. Será permitido que a apoptose funcione da maneira como foi projetada. A única doença presente no corpo do mestre será aquela que ele permitir, se isto for apropriado através da livre escolha. A nova energia vital no planeta aumentará a sua habilidade de controlar sua própria estrutura celular. Os gurus não mostraram isso para vocês ao longo dos anos? Agora é a sua vez. Nós finalizaremos com esta. Número 7. Talvez vocês desejassem perguntar ao mestre: qual seria o nosso foco como seres humanos neste momento do planeta Terra? Parece haver tantos conflitos. Para onde poderíamos enviar nossa luz e o que deveríamos fazer? Qual é a chave? Onde está o foco? A dispensação do 8 trata-se de responsabilidade. Nas 2 primeiras semanas de novembro de 2003, vocês terão a oportunidade de tomar uma decisão sobre as coisas mais importantes na Terra, juntamente com aquela grande comitiva a qual vocês chamam de seus eus superiores. Será feita uma pergunta, assim como aquela que aconteceu em 11/11, na Convergência Harmônica. A pergunta será essa: vocês estão prontos para unir o biológico e o espiritual, de forma que a energia vital possa ser fundida, de forma que o ego possa ser aquilo que eu descrevi, de forma que a cocriação seja o que acabei de relatar, de forma que vocês possam capacitar o seu DNA?
Vocês estão prontos para permitir que as energias masculina e feminina da humanidade finalmente sejam iguais? Este é um momento importante no planeta. Aqueles que estiverem lendo esta mensagem após este evento ter ocorrido devem saber que não será menos profundo simplesmente porque aconteceu ontem. O estudo de ontem é a sabedoria de amanhã. Qual é o foco? Nunca houve um momento na Terra onde as suas ações e pensamentos fossem mais profundamente medidos como sendo energia. O foco está dentro. A primeira parábola dada a vocês por este grupo de Cryon há mais de uma década foi a do Poço de Alcatrão, uma metáfora onde um ser humano descobriu algo que o ajudou. Ninguém mais estava envolvido. Ele descobriu algo pessoal e o incrementou, aplicando-o apenas para si mesmo, sem espalhar a boa nova, gritando de cima do telhado. E ele continuou sua vida sem dizer nada, curtindo sua nova descoberta pessoal. No entanto, todos notaram o que ele havia feito. Como? A partir do que estava acontecendo ao redor dele. É isso que acontece quando vocês se equilibram. Um ser humano que se sintoniza com o couro e encontra aquela escultura do gelo afeta todas as pessoas ao seu redor, dando a elas algo para ver. Isso permite mais opções de escolha do que os outros ao seu redor poderiam ter de outra forma. Realmente acende uma luz em um ambiente de penumbra para que os outros possam ver. Nem todos aqueles que virem o seu progresso gostarão. Alguns olharão para você e correrão na outra direção. Outros o odiarão. Alguns deles os trairão. Queridos seres humanos, isso não é nada novo. O curandeiro viveu sozinho, sem ter nem mesmo uma parceira na periferia da aldeia. No entanto, quando seu povo se metia em problemas, ele era o curador para todos eles. Isso faz algum sentido? Devido ao fato de vibrar de forma mais elevada e de ter informações incomuns, aparentemente conflitantes para o seu povo, eles o visitavam apenas quando precisavam. E, portanto, esta transição para o foco no ser irá realmente aborrecê-los profundamente quando se tratar de decisões energéticas. Ao seu redor, haverá aqueles que não desejarão aquilo que vocês têm, pois não estão prontos para isto. Sem dizer uma palavra sequer e sem ser evangelizador sobre o que se descobriu, as coisas tomarão conta de si mesmas. A premissa? Tome conta de si mesmo. Qual é o foco? É o ser. Não o ego, mas o autoequilíbrio e o encontro da melodia. Deixem que os outros decidam por si mesmos se desejarem compartilhar o novo você ou não. Isso é problema deles. Assuma sua verdade e nunca deixe outro ser humano afastar você do amor de Deus. Assim como é no interior, assim será eventualmente no exterior. A consciência humana é a terceira rede. Portanto, talvez vocês compreendam que o magnetismo está curado, o cristalino está sendo trabalhado e neste processo a terceira rede, que é o topo do triângulo da consciência humana, volta-se para dentro. Juntem isso e verão o potencial da Nova Jerusalém. Assim como são vocês, também é a Terra. À medida que tomam conta de si mesmos, a Terra responde. Queridos seres humanos, os historiadores um dia apontarão para este momento e dirão: foi lá que tudo começou, quando a humanidade tomou decisões que criaram um planeta que puxou a si mesmo para fora da escuridão, quando começaram a compreender o processo da paz, a sabedoria do comércio e quando não tinham mais medo das diferentes culturas. Eles compreenderam que cada um precisa do outro e que de alguma forma estavam todos conectados. Como nós sabemos disso? Estamos vendo isso dentro da bolha do balão que contém tudo o que já aconteceu, o que pode acontecer no agora. Está escrito em seu potencial, está realmente escrito em seu DNA. Abençoado é o ser humano que vê o todo, a completude do planeta dessa forma. Abençoado é o humano que vê a Terra como um bloco de gelo que contém uma bela escultura chamada Paz na Terra. E assim é, Cryon.